Bom, protagonista e objetivo. Quando eu falo aqui do protagonista, estou falando não das características de personalidade de um personagem, mas do simples fato de que se você vai acompanhar qual é a trama de uma história, você precisa identificar quem é o personagem que está praticando aquelas ações, que está envolvido com aquelas ações. Então, os três conceitos que eu vou falar agora são sucessivamente protagonista e objetivo, o conflito e os obstáculos. E essas três noções, esses três conceitos estão relacionados de maneira muito íntima, porque o protagonista é aquela pessoa que a gente identifica como o personagem principal. E uma coisa que caracteriza o protagonista é que ele quer muito algo. Ele tem uma meta, ele tem um objetivo. Às vezes não é um objetivo explicitamente, quer dizer, quase nunca é um objetivo explicitamente nomeado ou expressamente declarado, como se o personagem estivesse seguindo aquelas matrizes SMART, sabe? Specific, Measurable, Achievable, Realistic e Time-bound. Não passa por isso. Mas o personagem ele tem alguma aspiração, tem algo que ele quer. E ele se move no sentido de conseguir o que ele quer. A gente percebe isso no Hamlet, que busca vingar o pai. A gente percebe isso no Édipo, que está interessado em descobrir quem foi o assassino de Laio. E a gente percebe, bom, qualquer história que você pegar, né, existe um protagonista, existe algo a que esse protagonista aspira. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo, tudo isso não é colocado de maneira imediata, logo desde o início. Porque quando uma história começa a ser contada, tem um outro conceito que trata justamente disso, que é a situação inicial e os antecedentes da história. Quer dizer, quando a história começa a ser contada, a gente tem aquele personagem principal que está vivendo uma determinada situação, e a gente poderia considerar essa situação como se fosse uma ordem. Quer dizer, tudo está no seu lugar e a vida está seguindo bem. Mas então acontece alguma coisa que rompe com aquela ordem. Acontece alguma coisa que faz o personagem querer algo. Então, na história do Hamlet, essa coisa que acontece, ela aconteceu imediatamente antes da história começar a ser contada, que é o fato do pai dele ter morrido. Mas a gente pode falar que tem um evento que desencadeia a trama, que é justamente quando o fantasma do pai aparece e diz que ele foi assassinado pelo tio. Então isso cria nele uma motivação, uma aspiração. A gente pode falar também que no Édipo Rei existe um evento que desencadeia o desenrolar da trama, que é quando o Édipo ouve do sacerdote que a praga na cidade, o infortúnio na cidade de Tebas só vai passar quando o assassino de Laio foi expulso da cidade. Então aquilo desencadeia a busca do Édipo para descobrir quem é o assassino de Laio, que acaba sendo ele mesmo. Então, situação inicial e antecedente é extremamente importante, sem perder de vista que existe um protagonista, certo? E um objetivo que se estabelece ali. E isso cria um conflito, certo? O conflito é um ingrediente essencial de qualquer narrativa. Quer dizer, o personagem, ele está querendo algo, mas esse algo não é entregue para ele na bandeja. Ele tem que enfrentar uma série de situações. Ele tem que vencer uma série de situações até conseguir conquistar o que ele deseja, ou não conquistar o que ele deseja, né? Ou perder definitivamente o que ele deseja. E é muito interessante porque isso mostra, assim, cada cena da história, pela qual a história vai sendo mostrada, cada cena tem o seu conflito, em cada cena o personagem tem o seu objetivo daquela cena, e, por exemplo, no Hamlet de Shakespeare, o objetivo dele é vingar o pai, certo? Mas, por exemplo, ele tem uma cena em que o objetivo dele, quando ele coloca a trupe de teatro para fazer uma peça perante o rei, o objetivo dele é, ao expor o rei, aquela peça, que retrata basicamente o que ele próprio fez contra o irmão, o objetivo dele naquela cena particular é fazer com que o tio se exponha, fazer com que o tio revele alguma culpa por ter feito o que ele fez, para que ele tenha certeza de que realmente o tio é o culpado. Porque pelo diálogo dele, onde ele revela o pensamento, que é um ingrediente essencial, né, naqueles 6 que a gente falou, do teatro, no pensamento do Hamlet, ele revela que tem dúvidas sobre se o que ele ouviu do fantasma é verdadeiro. Ele fica em dúvida sobre se o fantasma não seria algum tipo de aparição demoníaca que o fez ir naquela direção para que ele condene a própria alma ao inferno. Tem que levar em consideração o contexto da época, o que o personagem acredita, a cosmovisão do personagem, que fica clara nessa fala, elemento de pensamento. Então veja, existe aí um obstáculo, existe algo que impede o Hamlet de simplesmente ir lá e matar o tio, que é a questão da certeza. Ele tem certeza que o tio realmente fez aquilo. E depois, quando ele descobre e o tio está ajoelhado, sozinho no canto, rezando, arrependido, culpado, Hamlet tem certeza que ele realmente matou o pai dele, mas o que o impede de matar o tio naquele momento é o fato de que ele pensa, pensamento de novo, que se ele matar o tio e o tio está arrependido, o tio não vai para o inferno. E ele quer uma vingança completa, ele quer que o tio vá para o inferno. Então, veja,
A história coloca uma série de obstáculos. Os obstáculos são próprios das cenas, das situações sucessivas que os personagens enfrentam. E vai ter o obstáculo máximo, o obstáculo final, que coincide com o clímax, com a cena definidora da história. Quer dizer, aquela cena que vai definir se o personagem triunfou ou se o personagem foi derrotado, que vai ser o clímax. E clímax tem tudo a ver com culminância. Na verdade, é outra maneira de colocar a mesma ideia, traduzir a mesma ideia. Porque a tensão principal ela acontece ao longo de todo o enredo, até chegar nessa culminância, que é a cena definidora, que vai definir se o protagonista vence ou é vencido. Então, por exemplo, quando eu falo aqui que uma narrativa típica tem uma série de culminâncias e resoluções menores, estou falando das culminâncias e resoluções de cada cena, quer dizer, de cada situação, de cada episódio, né, do qual a história é composta. Mas por detrás de cada uma dessas tensões principais, culminâncias e resoluções de cada cena da história, a gente tem a tensão principal que caracteriza o enredo como um todo. Quer dizer, embora essa cena do teatro, o Hamlet, ele esteja querendo expor o tio, ou melhor, fazer com que o tio se exponha, isso está inserido dentro de um enredo em que o Hamlet está buscando a vingança. A tensão principal é ele buscando a vingança. E essa busca por vingança culmina naquela cena final, em que ele está duelando com um rapaz cujo pai ele assassinou por acidente. E algo interessante, até para você identificar enquanto você está lendo ou assistindo uma história, você notar a sua própria atenção, porque nós nos identificamos com os personagens, né? Nós participamos da peleja na qual eles estão envolvidos, mas é interessante você conseguir verbalizar, será que fulano, será que o protagonista vai conseguir fazer tal coisa? Será que o protagonista vai descobrir tal coisa? É geralmente nesse tipo de frase que a gente encontra qual é o objetivo do personagem, que cria toda a tensão da história. E, evidentemente, se ocorre a resolução, né, depois do clímax, a história se resolve, geralmente a situação do personagem se configura numa nova espécie de ordem, certo? E nessa nova configuração, não existe uma vontade de lutar, não existe nada por que lutar. Se você pensar, por exemplo, no final do Senhor dos Anéis, né? Derrotaram Sauron, volta, né? Não existe mais lá o Anel do Poder, né? Não existe mais aquelas criaturas horrendas. Configurou-se uma ordem, não existe mais pelo que lutar. Tudo que acontece depois que o Sauron é derrotado, é destruído, é simplesmente resolução, é desfecho, né? Como a história acaba, como aquela situação se configura e a história termina. É interessante atentar a esse tipo de coisa. E enquanto você está envolvido com o personagem, você está o tempo todo, de certa forma, como você participa do sofrimento dele, das expectativas dele, mesmo que ele não seja um personagem que você... Isso é uma coisa interessante das histórias, né? Mesmo que não seja um personagem com o qual você concorde, sei lá, digamos assim, as premissas éticas do personagem são diferentes das suas, como no Poderoso Chefão, mesmo assim você participa e você sofre com ele. E você fica com medo, você fica num estado de suspensão. Bom, uma coisa que eu considero extremamente significativa e importante de ser feita quando você está lendo uma história de qualquer tipo, é você parar. Isso é o tipo de reflexão interessante de se fazer após a leitura da história, tá? Durante, talvez, te trave um pouco, até mesmo porque você não viu a história toda. Às vezes você consegue identificar no meio da leitura, varia, mas é interessante que em algum momento você pare para pensar qual é o tema da história. Qual é? E quando eu falo do tema, eu quero dizer o seguinte: quais são as áreas da vida humana, do drama humano, da experiência humana comum que aquela história toca, que aquela história mostra algo a respeito. Então, por exemplo, é muito evidente que no Hamlet, por exemplo, o tema tem a ver com vingança. Mas não tem a ver só com vingança. Por exemplo, tem a ver com a busca pelo poder. O que o tio dele fez, né, as tramas do tio com o conselheiro do rei. Tudo isso mostra um aspecto que tem a ver mais com busca do poder, disputa de poder. Enquanto que, por exemplo, as interações do Hamlet com a Ofélia mostram alguns aspectos. O tema que é tocado ali tem muito a ver com, por exemplo, amores frustrados, ou por que alguns amores fracassam, certo? Então, isso eu acho que é um dos aspectos mais importantes de serem considerados. Se você pensar naquela frase de Aristóteles, de que a poesia ou a narrativa literária é mais filosófica do que a história. Quer dizer, é mais filosófica do que uma mera coleção de fatos, porque ela está mostrando uma possibilidade universal, latente da experiência humana. Então, se você não parar para identificar, para fazer esse contraponto entre a história e a vida, talvez você perca isso. E é muito triste que você perca isso, porque esse é um dos aspectos mais interessantes da história. Inclusive, esse é o único motivo pelo qual você deve ler histórias, é justamente o que ela pode te ensinar a respeito disso, certo? Então, isso é algo que vale a pena considerar. Um outro aspecto importantíssimo de ser considerado ao ler uma história, ao analisar uma história, é a unidade do enredo. Quer dizer, as ações praticadas pelos personagens em relação às situações que eles enfrentam e o que eles conseguem realizar ou não realizar, a sequência dessas ações, ela forma uma unidade, porque as situações sucessivas,
vão sendo criadas pelas antecedentes. E aquilo tem uma unidade. Quer dizer, Aristóteles tinha um critério muito bom para você identificar se uma ação, se uma cena, um episódio, ele participava da unidade do enredo, que era o seguinte: se você suprimir aquela cena, se você suprimir aquele episódio ou aquela ação, a história continua coerente, certo? Então, por exemplo, quando você pensa na Odisseia de Homero, tem um episódio famoso que é quando ele passa por uma região em que ele é seduzido pelas sereias. As sereias tentam levar ele para o fundo do mar, e depois ele passa no estreito entre Sila e Caríbides, e ele tem que navegar no meio para não ser atacado por nenhuma das duas. Quer dizer, ele acaba sendo atacado por Sila, né? E o bichão lá come 3 dos homens dele. Mas, veja, se você suprimir essas partes da história, a história, Odisseia, continua fazendo sentido, certo? Então, essas cenas, por mais simbólicas e eloquentes que elas sejam, do ponto de vista moral, como símbolo de conduta moral, elas não são essenciais, elas não fazem parte da unidade do enredo. Enquanto que, se você suprimir o episódio do Ciclope, a história perde o sentido. Porque é só porque ele cegou o Ciclope e se gabou de tê-lo feito, é que Poseidon começa a persegui-lo, começa a impedi-lo de ir para casa. Então, tudo que acontece depois é um desdobramento desse acontecimento, então ele é essencial. Bom, uma elaboração teórica feita por um crítico literário chamado Freytag é extremamente útil para a gente entender a estrutura do enredo. Ele chamou isso de pirâmide de Freytag, que é o que eu estou demonstrando aqui. A pirâmide de Freytag, ela mostra de uma maneira gráfica e esquemática e bastante intuitiva, o que acontece numa história, e até mesmo a gente poderia dizer que ela mostra o que acontece numa cena, em termos de movimento do enredo, porque a gente tem a história mostrada com a situação inicial, seus antecedentes. Acontece algo, que é o evento incitador, que, como eu disse, quando Hamlet ouve do fantasma que o tio, do fantasma do pai, que foi o tio quem o assassinou, quando o Édipo ouve do Vate que a cidade só ia melhorar quando fosse expulso de Tebas o assassino de Laio, e é isso que faz eles entrarem numa busca, é isso que faz eles aspirarem a algo. Tudo isso é evento incitador. E aí, todo esse movimento é um movimento do personagem querendo buscar o seu objetivo, se confrontando com uma série de obstáculos que estão representados aqui por esses losangos azuis, certo? E Aristóteles faz uma distinção entre esses dois lados aqui da pirâmide, como se aqui fosse o conflito, toda a parte que o personagem está buscando alcançar sua meta, e existe um outro lado que é a resolução da história, que pega o clímax e todo o desfecho e a nova configuração. E conflito e tensão principal são a mesma coisa, tá? E o que acontece? No clímax, existe uma consideração importante a ser feita se o personagem passa da felicidade para a infelicidade ou se ele passa da infelicidade para a felicidade, certo? Ou seja, se ele foi vencido ou se ele venceu. Então, assim, nas formas literárias da antiguidade, quer dizer, na tragédia, a gente tinha um formato literário em que, por exemplo, na tragédia, o herói era sempre uma pessoa de alta envergadura, e na tragédia, o herói trágico, ele sempre passa para a infelicidade, ele sempre termina arruinado. Mas, por exemplo, se você pegar outras histórias do romance moderno, você tem pessoas comuns, certo? Que terminam a história infelizes, certo? Então, assim, quando Aristóteles fez essa descrição da tragédia, ele estava simplesmente observando o que se fazia enquanto tragédia na época dele. Ele observou quais eram as melhores tragédias e ele compilou quais eram as características das melhores tragédias. Então, é como se fosse um manual para a produção de tragédias excelentes. Mas isso não tem a ver, necessariamente, com os critérios que ele estabeleceu antes. Os critérios que ele estabeleceu antes, distinções que ele fixou, são distinções universais para você analisar obras de artes e obras literárias também. Tanto que ele usa as mesmas para analisar a epopeia. Bom, aqui estão os outros conceitos que eu já expliquei também. E, dando prosseguimento, existem alguns conceitos que Aristóteles chama a atenção de maneira especial, e é importantíssimo comentar a respeito deles, que é o conceito de verossimilhança e necessidade. O que Aristóteles quer dizer com isso? Necessidade tem a ver com algo que eu já mencionei, que é o seguinte: o enredo, certo? Um acontecimento acontece depois do outro, um acontecimento é causado pelo antecedente. Então, tudo o que acontece é um desdobramento do que foi antes, certo? Então, as coisas acontecem por necessidade. Hamlet começa a buscar vingança contra o tio porque o fantasma disse algo para ele. Então ele sente a necessidade de vingar o tio, certo? E verossimilhança tem a ver com o fato de que o que está sendo contado, o que está sendo mostrado, poderia ser verdade, parece verdade. Quer dizer, se um fantasma aparecesse para um príncipe na Dinamarca dizendo que foi assassinado pelo tio, é verossímil que esse príncipe quereria assassinar o tio. Como é verossímil que, por exemplo, uma pessoa sabendo que uma outra assassinou um parente, um ente querido, o próprio pai, que essa pessoa queira vingança. Isso é verossímil, isso acontece realmente. Então, Aristóteles fala desse componente da verossimilhança, como ele é importante
E o fato de um enredo, de uma história não ter verossimilhança ou não ter necessidade, quer dizer o seguinte: se os acontecimentos acontecem sem necessidade, isso é uma intervenção ex machina. Ex machina é quando você tem um elemento aleatório que não acontece como desdobramento da história, ele vem e salva a história. Então você tem um personagem que ele fez más escolhas, ele acabou num palácio pegando fogo, e de repente aparece, não sei, um animal alado, joga uma corda para ele, né, ele segura a corda, o bicho voa e o salva, certo? Então é uma coisa que veio completamente de fora da história. Tá? E, bom, nesse caso, né, esse exemplo que eu dei, se isso fosse para contar uma história realista, seria absolutamente inverossímil. E também não aconteceria por necessidade. Mas em algumas histórias, o personagem ele pode ser salvo de maneira verossímil para aquele mundo, mas também sem necessidade. Não necessariamente aquilo ia acontecer daquela maneira, não é um desdobramento do que aconteceu antes. E muitas vezes o escritor ele insere essas coisas na história, como se ele estivesse querendo levar a história para uma certa direção. Quer dizer, era para o personagem se arruinar, mas ele foi e salvou. Uma coisa emblemática a respeito disso é a Medeia, é de Eurípides, em que ela se salva no final da história, saindo no carro de Apolo. Eu não acho que não é de Apolo, não. Eu acho que é um carro de um dos deuses. Quer dizer, é uma coisa completamente aleatória, né, da história. Bom, outro conceito fundamental sobre o qual Aristóteles fala bastante é o conceito de anagnóresis, que é reconhecimento, na tradução é reconhecimento, que é basicamente quando ocorre a passagem do desconhecimento, da ignorância, para o conhecimento. Então, é, por exemplo, o caso que a gente observa na história do Édipo Rei, quando ele descobre que a pessoa que ele estava investigando e buscando descobrir que matou Laios é, na verdade, ele mesmo, certo? E é algo que quem está assistindo a peça, principalmente se você considerar que essa peça é grega, as pessoas já conheciam a história, é algo que as pessoas já sabem. Elas sabem que ele é o sujeito que matou o pai, sem saber, e que ele vai descobrir que foi ele próprio. Ele descobre, na verdade, que ele é a pessoa que matou lá e ele descobre simultaneamente que se trata do pai. Ele descobre tudo ao mesmo tempo. Isso é um reconhecimento, mas isso é um reconhecimento de um tipo que Aristóteles considerava extremamente artístico e, como é que eu posso dizer, de alto nível, porque ao mesmo tempo que havia o reconhecimento, havia a peripécia. A peripécia é justamente o clímax, é a virada da felicidade para a infelicidade. E quando isso acontece, quando a anagnórisis acontece junto com a peripécia, quer dizer, reconhecimento junto com o clímax, junto com a virada da sorte do personagem, isso é um enredo fantástico, né? Isso é um enredo muito bem construído, mas nem sempre o reconhecimento aparece assim. Então, Aristóteles dá alguns exemplos de alguns tipos de reconhecimento e maneiras como o reconhecimento aparece na construção dos enredos. Então, um exemplo que ele dá é através de sinais, é o que a gente vê na história da Odisseia, quando a ama Euricleia vai lavar o pé do mendigo, que na verdade é o Odisseu disfarçado, e ela reconhece por uma cicatriz que se trata do Odisseu. Aristóteles fala que esse reconhecimento, embora possa suscitar alguma emoção, não é o tipo de reconhecimento mais artístico, né, de se construir. Ele fala também reconhecimentos que aparecem na história sem terem sido decorrência de um desdobramento da história, né? Não acontecem por necessidade. Então, seria algo que o escritor estaria inserindo na narrativa para produzir um reconhecimento, só que sem necessariamente isso ser um desdobramento dos acontecimentos. Ele fala também em reconhecimento por recordação, que seria mais ou menos, por exemplo, o que acontece no filme do Garoto, do Charlie Chaplin, quando a personagem feminina principal da história vai até o bairro em que mora o Charlie Chaplin com o garoto, e o Charlie Chaplin, ele acabou de fugir com o garoto porque ele contou para os caras que ele não é o pai do menino, e ele mostra o bilhete que ele pegou junto com a criança quando ele a encontrou abandonada. E quando a mulher vê o bilhete, ela reconhece que se trata do filho dela. Então, é algo que traz uma recordação, que gera um reconhecimento. E no caso da história do garoto, do Charlie Chaplin, está relacionado à virada da história. A passagem da felicidade para a infelicidade é uma recordação muito bem colocada, embora a passagem da felicidade para a infelicidade não seja uma coisa automática. Existe ali uma boa dose de briga, né, do Charlie Chaplin com o sistema de adoção, que tentam tirar o filho dele, enfim. Bom, a gente também tem um reconhecimento por raciocínio, que está representado numa peça do Ésquilo, quando a Electra chega e ela fica sabendo que alguém parecido com ela chegou. E, bom, se não tem ninguém parecido comigo, a não ser meu irmão, então só pode ter sido meu irmão que chegou. Reconhecimento por raciocínio. A pessoa faz um silogismo para chegar àquela conclusão. Reconhecimento baseado no raciocínio do público é um reconhecimento que Aristóteles menciona. Eu não sei dar nenhum exemplo dele, tá? Eu nem reconhecer.
Então, sinto muito, não vou poder contribuir com o seu conhecimento a respeito disso. Só sei dizer que existe, mas eu não sei reconhecer. Seria um falso raciocínio do público. E reconhecimento que surge naturalmente da sequência de incidentes do próprio enredo. Isso, na verdade, não é um tipo separado de reconhecimento, mas é uma característica que os melhores reconhecimentos vão ter quando forem inseridos e aparecerem na história. Por exemplo, quando Odisseu chega em Ítaca, ele está na casa do porqueiro Eumeu, e Telêmaco tinha saído para procurar o pai, e ele descobre algumas coisas sobre o pai, quando se encontra com Menelau e Helena em Esparta, e quando ele volta, Odisseu está justamente na casa de Eumeu, e eles se encontram. Então, existe um reconhecimento ali, tanto Telêmaco descobre que ele está vivo, quanto Odisseu reencontra o filho, reconhece o filho, quando o vê, quando o ouve. E, assim, reconhecimentos são acontecimentos, essa passagem da ignorância para o conhecimento, quer dizer, você não sabia de algo, o personagem da história não sabe de algo e ele fica sabendo. E o fato dele não saber de alguma informação importante, alguma informação essencial, é algo que te deixa em suspense em relação àquilo. Porque, por exemplo, quando você assiste o filme do Charlie Chaplin, o garoto, você fica o tempo todo, caramba, como é que vai ser quando ela descobrir que esse menino é o filho dela? Porque ela encontra o menino cenas antes de ter o episódio do bilhete. Ela se encontra com o menino, sem saber que ele é o filho dela. E também, por exemplo, quando Odisseu, já em Ítaca, disfarçado de mendigo, se encontra com Penélope, conversa com ela. Quer dizer, ele querendo ver se ela se manter fiel a ele, se ele voltasse, se ela estaria receptiva a ele. A gente sabe que em algum momento ela vai descobrir que ele é o Odisseu. A gente fica em suspense, a gente fica na expectativa de que ela vai descobrir. E ela descobrir no final é algo que traz toda uma emoção. A gente participa da alegria dos personagens.